Legislativo. O presidente da Comissão Temporária Especial Pró-Universidade Pública Federal da Câmara de Vereadores propôs a instalação de uma unidade no campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. A proposta foi imediatamente rechaçada pela direção da UFRGS. Esta é uma antiga reivindicação da comunidade estudantil de Caxias do Sul e região. Os primeiros movimentos nesse sentido iniciaram ainda na década de 70. A comissão especial que trata deste assunto aqui na Câmara já realizou 10 audiências públicas com autoridades de diversos segmentos da sociedade. A implantação da Universidade Federal na Serra é o tema do programa Comissão e Debate, que está começando agora. Conosco para o programa de hoje, neste debate sobre Universidade Pública Federal em Caxias do Sul, vereador Rafael Bueno, do PCdoB, que também é presidente da Comissão Temporária Pró-Universidade Federal. Vereador, prazer em receber o nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez esse convite e retomar esse tema que diversas vezes já foi abordado nesses programas e que teremos a oportunidade de abordar mais uma vez. José Antônio Adamoli, secretário executivo do Coré de Serra, Coré de Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, conosco mais uma vez. Obrigado pela presença, José Antônio. Nós agradecemos a ti, Luiz Cláudio, a oportunidade de saudar o Rafael, o Cláudio e a confiança de que efetivamente é na luta que a gente faz a construção e as conquistas. Conosco também, Cláudio Libardi Júnior, ele é vice-coordenador da União Estadual de Estudantes. Cláudio, obrigado pela presença. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Começar cumprimentando os amigos de casa e agradecer em nome da UE pela oportunidade de debater a expansão das universidades públicas aqui no nosso estado. Tá certo. Esse, então, é o Cláudio Libardi Júnior, vice-coordenador da União Estadual de Estudantes. Mas eu vou começar com o vereador Rafael Bueno, vereador do PCdoB. Vereador, a questão é só, o senhor levantou numa sessão aqui da Câmara de Vereadores, a opção, a indicativa de instalar uma unidade da Universidade Federal no campus 8 aqui da nossa Universidade de Caxias do Sul, da UFRGS. Por que o senhor teve essa iniciativa, essa ideia? O que gerou esse seu pensamento? Por que lá naquela localidade? E uma outra pergunta, já vou emendar. A questão é só de localidade? É só espaço físico? Bom, na verdade, o pessoal que está nos assistindo em casa, os jovens, né, a comunidade, é bom retomar antes um pouquinho da luta pela extensão da UFRGS aqui na nossa Serra Gaúcha. Então, em 2009, a Comissão para a Universidade Pública, a qual eu sou presidente hoje, na época era o vereador Assis Melo, do meu partido, hoje deputado federal, né, surgiu a possibilidade desse diálogo mais aproximado com a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Por quê? Porque do governo Lula ao governo Dilma, duplicou o número de universidades federais no nosso Brasil, e bem como também a questão dos campos das federais. Aqui em Caxias do Sul nós tivemos a honra de ter o Instituto Federal aqui pelo governo Lula. Então, esses dois governos, né, que queriam a expansão do ensino público, né, das universidades federais, então a partir desse momento, né, a reitoria sinalizou a possibilidade de um campus aqui na Serra Gaúcha e começou diversos quesitos, falou diversos quesitos que a comissão deveria contemplar para que esse anseio de anos fosse contemplado. Então, foram feitos mais de 40 mil abaixo-assinados recolhidos nas universidades, nas escolas, nas empresas, no comércio, né, nos bairros de Caxias do Sul. Então, essa comissão, posteriormente, fez uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, Caxias do Sul, e onde entregou para o vice-reitor Rui Vicente Oppermann, né, e para os pró-reitores da Universidade da UFRGS. Né. Então, em agosto de 2010, esse tema depois foi retomado aqui na Câmara de Vereadores, onde, no dia 25 de outubro de 2010, foi assinado o Plano de Desenvolvimento Institucional, né, onde o vice-reitor Rui Vicente Oppermann incluiu de vez, né, a Serra Gaúcha como possível sede da UFRGS, né, que era de interesse da universidade. Então, em 2011, abril de 2011, né, aqui na Câmara de Vereadores, dia 28 de abril de 2011, foi assinado o protocolo de intenções, né, da AMES, Associação dos Municípios da Encosta Superior da Serra,
né, de ter a URGS aqui em Caxias do Sul. Por quê? Porque nesse meio tempo, outros 2 municípios também manifestaram interesse em ter a URGS como sede na sua cidade. Bento Gonçalves, né, e Veranópolis. Essas 2 cidades mostraram interesse. Então, a partir disso, foi assinado o protocolo de intenções e se estabeleceu que seriam feitas 3 audiências públicas. Uma em Caxias do Sul, uma em Veranópolis e uma em Bento. A audiência pública que foi feita em Caxias do Sul, no Cristóvão de Mendonça, né, reuniu mais de 2.000 estudantes, a comunidade. Foi um evento, um dos movimentos mais bonitos que teve aqui em Caxias do Sul, onde, né, mostrou esse anseio. Os outros municípios também fizeram, mas o único município que contemplou todos os quesitos estipulados pela URGS, pela reitoria da URGS, foi Caxias do Sul. Foi Caxias do Sul. No ano, então, de 2012, esse tema, essa pauta da extensão da URGS na Serra, não é que ela estava calada, né, mas em decorrência do processo eleitoral, tanto para a reitoria da URGS, tanto as eleições municipais, esse processo estava meio que engavetado, a gente pode se dizer. Então, neste ano, eu, enquanto presidente, juntamente com os outros membros, vereadores membros da comissão para a Universidade Pública, nós decidimos, primeiramente, fazer visitas às entidades aqui representativas aqui da nossa cidade. A primeira, inclusive, foi feita com o reitor da Universidade de Caxias do Sul, porque a URGS quer se instalar na Serra Gaúcha e ela não quer ser competitiva a nenhum curso, a nenhuma universidade que já é instalada, né? A Universidade de Caxias do Sul, nem as mais de 20 faculdades que tem aqui em Caxias do Sul. Ela quer complementar os estudos. Por que complementar? Porque hoje a cidade de Caxias do Sul e a região é uma das maiores economias do país, né? O segundo polo metal mecânico, e é a única região do Rio Grande do Sul que não tem nenhuma extensão de federal. E a região da Campanha tem, Tramandaí... Isso. Tramandaí, no mesmo ano que o reitor assinou o protocolo de intenções em Caxias do Sul, Tramandaí foi contemplada, o ano que vem já vai ser inaugurado o campus de Tramandaí. Então não é uma utopia essa luta pela URGS, é um sonho que vai se transformar em realidade. Então esse ano nós fizemos visitas em diversas instituições, na UX, na Mitra, na SIC, com o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. Inclusive, todas essas entidades é que representam o Conselho Diretor da Universidade de Caxias do Sul. Também visitamos todos os prefeitos da região de Caxias do Sul e que faziam parte, inclusive Bento nós visitamos também, né? A partir dessas visitas, o que foi estabelecido? Bom, que local que nós achamos, nós da comissão achamos que seria um local ideal para instalar, né? E nós temos também a visita ao vice-reitor, que é encarregado, né, o Rui Vicente Orfan. Nós fizemos a visita a ele, e ele sinalizou a possibilidade naquelas imediações entre Farroupilha, divisa com Caxias do Sul. E por que essa região de Forqueta que nós decidimos? Porque ali é uma região que pulsa o desenvolvimento de Caxias do Sul. Agora, um grande batalhador contra os fins dos pedágios, o Adamoli, né, vai proporcionar o deslocamento dos estudantes da região. Caxias do centro de Caxias do Sul até o Campus 8 é 20 minutos. De Bento até o Campus 8, ou a região de Forqueta, é 20 minutos. Então, aquele ranço que teria entre municípios cessaria. Caxias do Sul, ali, vai ter o trem regional, que é uma grande luta, não só do Adamori, do Cored, mas de todas as instituições vivas da nossa cidade. Vai ter uma estação de transbordo ali em Forqueta. Então vai facilitar que todos os estudantes da região também possam se locomover. E a tão sonhada casa de estudante, o restaurante universitário, verdadeiro a preço de restaurante universitário, ali na região de Forqueta pode ser construído esses anseios dos estudantes. Creche para as mães estudantes também. Então, a partir dessas visitas, né, nós sabemos que a Universidade de Caxias do Sul já ganhou muito dinheiro com o título de universidade filantrópica. Está mais do que na hora de contribuir para o desenvolvimento também da URGS, né, aqui na nossa região. Como a própria URGS já sinalizou que não quer ser competitiva, quer complementar. E complementar na área do campo, porque hoje somente 12% do jovem permanecem no campo. E esses jovens precisam de conhecimento. E é isso que a URGS quer trazer curso na área do campo e na área das engenharias. Então, só para complementar esse primeiro raciocínio, né, nós visitamos o reitor, e ele sinalizou essa região, e daí nós temos uma reunião da comissão, onde por unanimidade dos presentes, estabelecemos que nós queríamos no Campus 8. No Campus 8, porque já tem uma estrutura, né, já poderia abrigar novos alunos já para os próximos anos, né, e aonde o reitor Isidoro Osório da UX manifestou contrariedade. Bom,
nós damos várias possibilidades. Nosso prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, já sinalizou que o mínimo de hectares que estabelecido pela URGS são 13 hectares. O reitor de Caxias do Sul, o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, disse que quer dar os 13 hectares. Pois bem, então nós queremos também Forqueta, porque é a área que a comissão estabeleceu. Agora, quando o reitor de Caxias do Sul, da universidade, o reitor Isidoro Zorzi, ele falou por si, porque ele não representa toda a comunidade acadêmica. Ele tem a SIC, tem a Mitra, tem o Poder Público Municipal, tem o MEC, tem o governo estadual, então ele falou por si, porque nós visitamos enquanto comissão a Mitra também, nós visitamos todas essas instituições, então ele fez uma fala isolada e que não representa os 30 mil estudantes, mais de 30 mil estudantes hoje, que sonham por uma universidade federal do Rio Grande do Sul, aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, contemplando os municípios da região. José Adamoli, secretário executivo do Cored Serra, como já citou o nosso vereador Rafael do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o nosso presidente da comissão, Rafael Bueno, citou há pouco que você é um grande batalhador dos pedágios, contra os pedágios, aqueles preços exorbitantes, você e a entidade que você representa, também é um grande batalhador, a sua entidade, você, Zé Adamoli, para trazer a Universidade Federal aqui para Caxias do Sul. Você concorda com essa ideia de instalação lá no Campus 8? Qual é a sua ideia? A ideia do Cored? Eu acho que nós temos que ter, primeiro, uma observação. Assim, eu sou secretário executivo do Cored, do qual o professor Zorzi é o presidente. Então, deixar isso para o nosso telespectador de uma forma muito clara. O Conselho Regional de Desenvolvimento, desde o momento que eu cheguei aqui em 99 e atuo como secretário executivo, sempre teve uma posição favorável, e eu já fiz parte de vários grupos representando o Conselho, discutindo a importância da Universidade Federal. Mais longe ainda, antes do Assis ter a ideia de criar um campus, a nossa bandeira é a luta por uma Universidade Federal da Serra Gaúcha. Entendemos que o Rio Grande do Sul já tem um bom número de universidades. Quando nós olhamos assim, o cenário nacional, nós temos o estado de Minas Gerais com 11 universidades federais. O segundo estado brasileiro com o maior número de universidades federais é o Rio Grande do Sul, com 7 universidades. Então, isso é bastante emblemático. Mas o que a gente tem que ter presente? A Serra Gaúcha, há mais de 50 anos, luta por uma universidade federal. E é legítimo que ela pense assim, porque o que nós estamos fazendo é construindo a riqueza para que outros, através dos nossos tributos, tenham o privilégio, nas suas regiões, terem universidades públicas, e nós estamos aqui com uma universidade comunitária. Tem a sua história, tem a sua importância para a região. E eu dizia antes de vir para a universidade, porque o meu convite para vir para a universidade vem lá de 93, depois 95, né, e fiz um debate na época da Metade Sul, quando o Fernando Henrique era presidente, anunciou 3 áreas prioritárias do desenvolvimento do Brasil, uma o Nordeste, a outra o Porto de Sepetiba no Rio de Janeiro e a outra a Metade Sul. Naquele momento teve um debate sobre a criação do Estado de Piratini, que o prefeito de Pelotas representava, a tese da criação do Estado de Piratini, e lá eu fazia uma analogia entre o desenvolvimento da Serra e o desenvolvimento, estou dizendo isso para mostrar a isenção, o desenvolvimento da Serra e o desenvolvimento da Metade Sul. A Metade Sul, com a sua elite da aristocracia rural, conseguiu trazer a Universidade Federal de Pelotas. Logo adiante nasce a Universidade de Rio Grande, mais adiante nós temos a Universidade do Pampa, já tínhamos a primeira universidade do interior do Brasil, que é a Universidade de Santa Maria, portanto a Metade Sul com 4 universidades. E o que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos 3 universidades na Metade Sul. E aqui na Serra Gaúcha, os nossos agricultores chegaram, fizeram o desenvolvimento, precisavam vencer a etapa, né, de sobrevivência, de incrementação da economia, e precisavam de uma universidade. Diferente das nossas federais que nasceram para gerar emprego para uma elite da região, a Universidade da Serra Gaúcha nasce com o apoio do poder público, da área empresarial e da Mitra, para criar aquilo que ela não tinha, que é o conhecimento. Então, a Universidade de Caxias do Sul, com essa sua história, ela cumpre um papel extremamente importante no desenvolvimento da Serra Gaúcha. Agora, em nenhum momento nós temos que ter a compreensão de que isso basta. Ou seja, a universidade tem a sua missão, tem a sua história, mas a nossa região precisa de uma universidade federal, e para nós seria a Universidade Federal da Serra Gaúcha. O vereador Assis, né, na época vereador, hoje deputado, teve a ideia de buscar uma extensão. E eu entendo isso como um embrião. Não
cabe nós agora aqui centrar a questão em termos do mérito. A presença da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje é a 3ª ou 4ª universidade brasileira com maior número de alunos. A Universidade de Brasília tem 40 mil alunos, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem quase 28 mil alunos, 27 mil e poucos alunos, né? E ela já tem uma experiência no sentido de abrir outras unidades. É o caso hoje, né, do litoral. Nós temos a Universidade de Santa Maria já com uma extensão lá em Frederico Westphalen, uma extensão, né, em Cachoeira que foi aberta. Então o Conselho Regional entende a universidade como algo muito importante. E por que nós entendemos assim? Se nós olharmos hoje o número de estudantes entre, né, 25 a 34 anos que estão na universidade, né, nós vamos ter um universo de mais ou menos 12%. Quando nós olhamos a Coreia, nessa mesma faixa etária, 67% estão na universidade. Então, pensarmos em desenvolvimento é pensarmos em oportunidade de conhecimento. E entendemos que existe espaço para muitas instituições. A UFSC tem o seu papel importante, o professor Jorge faz de uma forma legítima a defesa de que o custo nesta universidade é menor. Agora, nós, enquanto Conselho Regional de Desenvolvimento, temos no nosso plano estratégico, temos nas nossas gestões, a busca por uma universidade federal para a Serra Gaúcha. Estamos aqui muito à vontade nessa situação, mas apenas não entrando nesse embate em relação à comissão com o professor Jorge, que ele, como reitor, tem a legitimidade de fazer a defesa da instituição que ele dirige, né, e circunstancialmente está na mesma posição de presidente do CORED. Então vejo como essa situação ela se apresenta. Eu quero ter muita ética nesta relação e dizer que o Conselho, a região, entende a necessidade da universidade e nós estamos aqui fortalecendo esta luta para viabilizarmos essa instituição de ensino superior federal na nossa região. Para isso, estamos aqui compartilhando com os colegas esse debate e refletindo sobre quais as alternativas. Para o CORED, né, entende que numa população de mais ou menos 860 mil habitantes, Caxias tem 50%. Então, Caxias, em termos de demanda, é a maior cidade. Mas compreendemos que no intervalo entre Bento e Caxias do Sul é um espaço interessante, porque 70% da população da região do CORED Serra está aqui. E participamos da reunião da AMES no início de junho, lá em Nova Roma, quando o vice-reitor esteve presente e colocou como uma decisão de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul virá para a Serra Gaúcha. E colocou também como uma estratégia a possibilidade que ela seja colocada junto à linha de transporte ferroviário que vai ligar Bento e Caxias do Sul. Então, o que o Rafael está trazendo em relação à localização próxima à Forqueta, se houver, nós temos que fazer concertação regional. Nós não queremos fazer uma quebra de braço. O CORED não é de Caxias, o CORED não é da Universidade de Caxias, o CORED não é de Bento. O CORED é um espaço onde as instituições da região, os empresários, os trabalhadores, os políticos, as lideranças sociais devem se encontrar e juntos pensar no desenvolvimento da região e do desenvolvimento da própria universidade. Cláudio Júnior, Libardi Júnior, vice-coordenador da União Estadual de Estudantes. Você, como estudante e também representante de uma entidade que representa os estudantes, como é que você sente, a sua entidade sente essa questão da falta de uma universidade federal na Serra? Para começar, a UE reconhece que nesses últimos 10 anos o Brasil vivia um grande progresso na área da educação, tanto no ProUni quanto no FIES, mas no REUNI teve seu maior avanço. Expansão de campos de universidades públicas foi o maior avanço do governo nos últimos 10 anos. Então a gente entende que tratar federalização como forma de termos uma universidade pública federal em Caxias é passado. A gente tem que tratar um campus para cá, que é esse o que o governo debate, é isso que o governo entende como prioridade. A UFSC, que teve uma luta desde 75 pela federalização, era uma luta em que a gente pensava, federalizando o campus da UFSC, a gente vai transformar toda a forma de educação em Caxias do Sul, universitária, em pública. E essa não é mais nossa realidade. Em Caxias do Sul, a gente tem 27 instituições que vendem educação hoje. Transformar a educação em comércio, transformando a educação em comércio, não tem como mais federalizar. Tem espaço para todo mundo, Cláudio, na tua visão? Eu acho que teria que ter mais espaço, Luiz, mais espaço com o ProUni e com a Universidade e mais Federal. Espaço com a Universidade Pública. Porque hoje, quem tem espaço dentro das universidades é o rico, é quem pode pagar. O estudante sabe como é complicado, então a gente tem que tratar num campus de um local onde tenha casa estudante e que tenha, como o vereador falou, um restaurante universitário que consiga dar almoço e jantar para o estudante, porque restaurante cobra R$8, não é restaurante universitário. Restaurante universitário é que serve almoço e jantar por R$1,30, que é o que a URGS preza.
acho que essa batalha, junto com a UE, coloca à disposição do CORED, coloca à disposição da Comissão para a Universidade Pública, é por um campus da Universidade Federal. A gente vem em Tramandaí, que a URGS leva até estudantes para passar férias. Porque a gente vai debater federalização se a gente não consegue nenhuma casa de estudante em Caxias do Sul. A nossa batalha é pelo campus da URGS. E é isso que a UE defende. Tá certo, Cláudio. Vereador Rafael Bueno, no último debate aqui nesta Casa Legislativa, que o senhor levantou a questão da implantação da Universidade Federal lá no campus 8 da URGS, ali em Forqueta, um dos vereadores, que é inclusive integrante desta comissão pró-Universidade Pública, vereador Pedro Incerti, ele fez a seguinte observação. Existem, eu não me recordo se é essa palavra exata, mas é nessa linha. Existem forças ocultas, não lembro se é ocultas, mas é nessa linha, que há muitos anos debatemos a questão de trazer a Universidade Pública para Caxias do Sul e existem forças ocultas que não querem que a Universidade Pública Federal venha para Caxias do Sul. Essas foram palavras do vereador Pedro Incerti, integrante dessa comissão. O senhor acha que existem forças ocultas e que forças ocultas, na sua opinião, seriam essas? Olha, Luiz Cláudio, o pessoal que nos assiste... Claro que quem teria que responder é o vereador Pedro Incerti, mas eu estou provocando o senhor. Não, mas essa fala eu externo, que as forças ocultas... O senhor faz eco? Né? E eu faço eco, com certeza, o que ele fala, porque essa luta, como o Cláudio falou, e o Adamori, né, federalização da URGS, já é um tema vencido, é um tema esgotado. Quem lançou, na verdade, essa pauta foi o ex-prefeito José Ivo Sartori, Fundação Federalização, e ele externou para a imprensa, né, que essa pauta já era um tema vencido. Por isso que em 2009, a comissão, então, presidida pelo ex-vereador e hoje deputado Cismelo, decidiu, por vontade do governo federal, lutar pela extensão da URGS aqui em Caxias do Sul, na nossa região. Então, as forças ocultas são as forças aquelas que externam na imprensa, que não querem, né, ocupar espaços, né, que é da comunidade. Então... Teria nessas forças ocultas o medo da concorrência? Com certeza, com certeza. E a gente vê setores que lutam, né, para o desenvolvimento da região, mas que às vezes querem empregar um trabalhador, mas sem esse trabalhador, sem esse comerciário, sem esse enfermeiro, sem esse pessoal para trabalhar dentro de um hospital, para trabalhar numa metalúrgica, se não tiver capital intelectual, se a pessoa não tiver hoje, né, conhecimento, não adianta. Então essas forças ocultas que sempre, né, fazem uma corrente, né, e dizer, não, aqui não entra mais nada a não ser o que a gente já tem. Mas, pois bem, essa comissão aqui vai ser, e Adamori, eu digo bem assim, se esse embrião vai nascer. Essa comissão de 2013, a qual nós somos presidente, ele vai nascer, não digo que nasce ainda em 2013, mas no máximo até o final aqui, olha, da década, esse embrião vai nascer. Essa luta não vai ser como a outra luta de pauta vencida, 40 anos, um sonho não realizado, porque a ditadura militar que barrou. Para ter noção, o pessoal está em casa, a questão da federalização da URGS, que já é um tema vencido, né, foi aprovado no Congresso Federal, né, por unanimidade dos deputados, quando chegou na mesa do presidente, não foi sancionado para federalizar. Então essas são as forças ocultas, não precisa explicar o porquê. Né? Quando bateu lá na mesa do presidente, foi arquivado o processo de federalização. Então, por isso que agora a gente segue o diálogo, o projeto do governo federal, que é a expansão das federais. E quero dizer, então, Luiz Cláudio, tá, que essas forças ocultas não intimidam a gente, porque a comunidade unida vai conseguir transformar esse sonho em realidade. Tá certo. Zé Adamori, nós temos como presidente da sua entidade o professor Isidoro Zorzi, do Conselho de Desenvolvimento aqui da Serra. O professor Isidoro Zorzi, ele acenou com o campus de Guaporé para a instalação da Universidade Federal. Ele inclusive divulgou isso na imprensa. A Universidade Federal diz que o melhor lugar para a instalação de um campus, de uma unidade da URGS, é Caxias do Sul. Então, Guaporé está fora. Aí eu pergunto para o senhor... E Bento também. Então, eu pergunto para o senhor, como lidar com esse choque de ideias, já que o seu presidente diz que é lá em Guaporé que a URGS pode ceder um espaço e a
direção da Universidade Federal diz que o lugar é Caxias do Sul. Como lidar com isso? Eu acho que nós temos coisas bem distintas, Luiz Cláudio. Primeiro, nós estamos falando de uma universidade federal. Tá? E temos uma universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade comunitária, tem a sua história, o seu papel, as suas instâncias, o seu patrimônio. Tá? Isso é, dentro do Estado de Direito, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Tanto o Cláudio quanto o Rafael levantaram a questão da federalização. Para mim, nunca teve na pauta a ideia da federalização, porque os estudos mostraram o quanto é difícil viabilizar isso por todo um processo que está colocado. O professor Jorge faz uma defesa no sentido da compra de vaga, que também é legítimo que o faça. E a própria presença de alunos do ProUni na universidade é algo significativo. Nós estamos hoje mais ou menos com 5.000 alunos, o que confirma o que o Cláudio está dizendo da política do governo federal, ampliando as oportunidades. Mas disse já no primeiro bloco de que isso não é o suficiente, nós queremos mais. Vamos pensar assim, hoje a questão dos investimentos da área federal. O governo federal está investindo, em 2000 investia 3,5% do PIB em educação, hoje está investindo 5,6% e a meta é chegar a 10% do PIB em educação. O PIB brasileiro está projetado aí alguma coisa ao redor de 5 trilhões para o ano de 2014. Um PIB de 5 trilhões, vejam o volume de recursos. O governo está investindo 0,9% do PIB na educação federal. Ou seja, me parece que a nossa conversa ela tem que ser no sentido de racionalizar os recursos públicos e nós criarmos o espaço que for possível criar para que ela funcione da melhor forma possível. Então, para mim, não é através do conflito que nós vamos criar o ambiente adequado, mas é ter convicção, como eu tenho, de que é uma necessidade dessa região, que toda tese surge uma antitese, mas que nós precisamos, neste debate, fazer uma síntese que represente a vontade da região, a vontade e a necessidade do desenvolvimento. Vamos pegar uma questão da área tecnológica. Você já tem um estudo feito pelo INEP, né, que demonstra de que no ano de 2010, aliás, de 2011 para 2012, o crescimento médio das vagas na universidade cresceu 5,7%, tá? A busca em termos de oportunidade. Na área da educação, deu apenas 0,1%. Nas licenciaturas, a procura aumentou apenas 0,1%. E na área das tecnologias, a demanda foi de 11,4%. Ou seja, o setor que mais tem demanda é na área de tecnologia. Eu assisti várias exposições por parte da representação da URGS, principalmente pelo vice-reitor, né, onde ele compreende de que há um espaço para desenvolvimento de tecnologias aqui na região, né, e que isso possa complementar a ação de outras instituições que aqui atuam. E é nesta ideia da complementariedade que o mundo está caminhando. Ou seja, a palavra competição ela vai existir, mas para que a gente seja uma região forte, nós precisamos criar espaços para cooperação. Isso aí. Ou seja, é através da cooperação de agentes econômicos, políticos, sociais, cooperação entre as instituições de pesquisa, entre as instituições de ensino, cooperação entre o poder público e a iniciativa privada. É nesta linha que nós temos que trabalhar. E vejam, hoje, por exemplo, o nosso universo aí de mais ou menos 6,4 milhões de estudantes na área universitária, está entrando 2 milhões e 300 anos. Está saindo apenas um lá na ponta. E tem um estudo que projeta que se nós crescêssemos, né, numa média aí de mais ou menos 5% do PIB ao ano, nós precisaríamos até 2022 mais de 700 mil engenheiros no Brasil. Vejam, digamos assim, o crescimento da economia. E a mesma organização de cooperação de desenvolvimento econômico, a OCDE, demonstra de que aqui no Brasil, quem ganha, chega a um nível superior, tem um incremento de 157% na sua capacidade de renda. Vejam isso como incrementa a economia e o ensino superior. Portanto, nós temos que ampliar as oportunidades. Se apenas 12% na faixa de 25 a 34 anos chegam à universidade no Brasil, se lá na Coreia 63, 64% estão chegando, entre 25 e 64 anos 11% no Brasil, nós precisamos ampliar. E o conjunto de países que compõem a OCDE, conjunto de países, o ganho por chegar ao nível superior é apenas 57%. Vejam o quanto o mercado de trabalho brasileiro está remunerando aqueles que atingem a universidade. E não pensar apenas na universidade como mercado, mas é importante ter essa leitura de que o incremento de recursos na economia e que essa economia tenha um conceito de sustentabilidade, que possa compartilhar esses dividendos, vai alavancar ainda mais o desenvolvimento da Serra. Então nós estamos aqui não numa linha de confronto,
Nós estamos numa linha de cooperação, de mutirão e de cumprir aquilo que são as premissas de um Conselho Regional de Desenvolvimento. Reunir os diferentes, fazer discussão e, olhando o bem comum, encaminhar aquelas decisões que o coletivo estabelecer. Nós somos instrumentos da sociedade regional e se a sociedade regional pede a presença da Universidade Federal nesta região, e quando eu disse que eu continuo lutando por nós da Serra Gaúcha, é uma universidade genuína, construída aqui, mas a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem história, tem classificação, tem ranking. Em abrindo aqui, o próprio professor Rui nos dizia, eu não pretendo continuar, a URGS continuar sempre ad eterno com esta unidade vinculada à universidade. Um dia nós teremos, a partir desse embrião, a nossa Universidade Federal da Serra Gaúcha, que infelizmente esse recorte do Nordeste do Rio Grande do Sul é onde está descoberta a falta de uma Universidade Federal. Já temos a Fronteira Sul, que foi criada com uma sede em Erechim, uma outra em Cerro Largo, mais Santa Catarina e mais o Paraná, que pega a região norte do estado, e as outras da metade sul e 2 em Porto Alegre. Já temos 7 universidades federais no Rio Grande do Sul, nenhuma na Serra Gaúcha, onde nós temos aí praticamente 1/3 da população nesse Nordeste rio-grandense. Por isso nós estamos lutando. Cláudio, você que representa aí a União Estadual de Estudantes, essa é uma cidade, um PIB altíssimo aqui, o segundo maior PIB do estado, uma cidade rica. Você acha que o fato de ser uma cidade rica e com poder aquisitivo alto, elevado, você acha que isso inibe a participação dos estudantes, já que existem muitas universidades particulares aqui, as pessoas frequentam, pagam as suas mensalidades, e eu te pergunto, em função disso, de ser uma cidade rica, com poder aquisitivo elevado, se inibe a participação dos estudantes nessa luta por uma universidade federal aqui na Serra? Eu acho importante reiterar o que o professor Adamoli falou, que o ingresso na universidade, sim, em Caxias é muito grande, Luiz Cláudio. O problema é a gente conseguir formar o profissional. Isso é muito complicado. Hoje, ingressar na universidade está muito fácil. Começa pelo REUNI, começa pelo ProUni, mas depois, com a necessidade de recomprovar a renda, ele acaba perdendo a bolsa e desistindo da universidade pública. Desistindo da universidade privada. Então, o ingresso tem que ser feito por uma universidade pública. Em Caxias, sim, pode ser muito alto o salário do pai, o salário da mãe, mas para pagar R$800 de mensalidade é complicadíssimo. A gente investe em tecnologia, entendo o que o professor falou, investe em IFE, nos 4 cantos do país, um IFE, outro IFE, em Caxias o próprio IFE. Então a gente tem que trazer essa universidade para qualificar os IFEs. E quanto à federalização não é tão complicado, professor, porque quando chegou na mesa do presidente, na época da ditadura, chegou um papel da URGS e um papel da FURG. A FURG hoje é a Fundação Universidade de Rio Grande, uma fundação federal. E a URGS não. Existem muitas forças ocultas. E quanto a Caxias ser muito rica, isso tem que trazer como positivo para essa batalha. Se aqui ficam 2/3 do PIB da Serra Gaúcha, tem que ficar o campus da universidade pública. Se a gente precisa de mão de obra, a gente tem pessoas e gera riquezas, não tem desculpa. Essas são as 3 necessidades que o governo federal leva em conta para trazer uma universidade. A gente cumpre todas. Tá certo, Cláudio. Vereador Rafael, a gente fala os segmentos que defendem essa implantação, o senhor defende a implantação de um campus lá, por exemplo, o campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul tem várias entidades que compõem aí a direção da Universidade de Caxias do Sul, entre elas a SIC, uma entidade privada. Por que uma entidade privada deixaria privada, com fins lucrativos, deixaria o seu espaço, afinal de contas ela também tem poder de voto lá na URGS, o seu espaço para abrigar uma universidade federal? Bom, a resposta é simples, porque a SIC, Câmara de Indústria e Comércio, precisa de mão de obra, mas sem a mão de obra capacitada, não se tem mão de obra. E precisa de mão de obra capacitada se tiver educação. E não só educação, hoje a gente não fala mais de educação de ensino fundamental e médio, mas sim de uma... Hoje o mínimo dos trabalhadores é ter uma faculdade, um curso técnico e assim por diante, uma pós-graduação. E Caxias do Sul e região, como o Adamoli falou e o Cláudio, é uma vergonha não ter uma universidade federal. Por isso que a URGS vem em boa hora, e o Adamoli falou do índice da URGS, é a 2ª melhor universidade da América Latina.
Imagina os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, vizinhos, estudar na segunda melhor universidade da América Latina, que é a URGS. Então, essa localidade que eu falei do Campus 8, a comissão, né, eu enquanto membro, presidente da comissão, né, e os membros da comissão, nós só externamos essa possibilidade do Campus 8. Né, porque o reitor, como o Adamoli falou, também disse que gostaria que a URGS fosse, né, instalada na região de Forqueta. Então nós estamos lutando, né, e fazendo coro junto com a reitoria e com o anseio da comunidade para que a URGS se instale na região de Forqueta. Bom, então nós temos duas possibilidades. Dividir um pedaço de terra com o município de Farroupilha. Inclusive, eu visitei o prefeito de Farroupilha, o Dr. Clayton. Ele disse, tranquilo, a gente faz uma reunião entre nós aqui, a Prefeitura de Caxias, e nós dividimos os hectares de terra e podemos instalar aqui na metade. Então tem várias sugestões. Vamos abrir esse leque de sugestões e vamos ver que melhor, né, se adequa, né, à situação. Tá certo. Adamoli, essa questão da universidade, implantação da Universidade Federal aqui em Caxias do Sul, Coreia de Serra, que vem batalhando por isso há muito tempo, com outros projetos, pedágio, enfim. Por que, na sua opinião, por que Tramandaí conseguiu o seu, já vai a partir do ano que vem, se não me falha a memória, já vai ser inaugurado. Por que Tramandaí conseguiu? Não temos toda essa projeção e visibilidade econômica, política, com todo respeito à região de Tramandaí. Como é que Tramandaí consegue e outras regiões do estado? Na sua opinião, como é que a nossa região não consegue tantos anos nessa batalha e perdemos para Tramandaí? Eu acho que nós temos que aprender a trabalhar de uma forma coletiva. Está faltando a coletividade, então. E ainda hoje nós não temos esse crescimento no sentido da integração regional. Vou dar um exemplo em termos do Cored, por exemplo. Nós temos 32 prefeitos. São membros natos do Conselho Regional dos 32. Nós temos 32 presidentes de Câmara. São membros natos do Conselho dos 32 presidentes de Câmara. Nós temos o conjunto das organizações empresariais. Os 7 deputados, 6 estadual e um federal no município da região, são membros natos. E quando uma assembleia debate temas estruturantes para a região, a presença dos atores políticos tem sido baixa. Nós não temos tido a efetividade que deveríamos. Mas pergunta, e o setor econômico? Também tem tido uma participação baixa. As organizações empresariais de cada município têm assento 4 representantes do setor empresarial em cada um dos eventos do Cored, sendo 2 da indústria e 1 do comércio e do serviço. Isso é estatutário. Os trabalhadores, Cláudio, na mesma situação. Tem 4 trabalhadores que têm assento no Cored, 1 do setor primário, 1 da indústria, 1 do comércio e do serviço. Então, eu não estou aqui puxando a brasa para o Cored, porque o Cored é a região. Ou seja, o Cored só tem sentido se ele tiver essa ação suprapartidária e a capacidade de colocar os interesses particulares abaixo dos interesses coletivos. Este é um desafio para a construção do novo. O meu é importante, mas o nosso é mais importante que o meu. E para que o nosso efetivamente seja construído, nós precisamos ter esta proatividade de irmos para um fórum regional e juntos construirmos, ou por consenso, que é o ideal, ou por maioria, caminhos e implementarmos. Infelizmente, muitos preferem a tribuna solitária, porque à medida em que eu faço o discurso ou do setor público ou do setor empresarial, eu tenho, não é a minha posição, é a posição do meu setor. Então nós compreendemos isso. E a tua colocação em termos do litoral, eu acho que a própria presença do Seclimar ali em Imbé, junto a Tramandaí, foi um fator extremamente importante. Aquele centro ali é um centro de pesquisa de muitos anos da URGS, na questão marinha, toda a questão, e acho que é um ponto, digamos assim, que levou uma certa vantagem. Agora, em nenhum momento tiro de que a responsabilidade nossa unificarmos o discurso e implementarmos de forma coletiva. E preciso fazer uma observação também em relação à Universidade de Caxias do Sul, porque tem coisas assim colocadas de que ganhou muito dinheiro, ou de que por representar a iniciativa privada tem interesses. Ou seja, o conjunto de membros que compõem o conselho da Universidade de Caxias do Sul trabalha de forma gratuita. Nenhum deles tem nenhum tipo de remuneração por fazerem parte do conselho da universidade.
e 100% do recurso que é gerado na universidade, né, ele é reinvestido, porque os seus gestores têm apenas para labore, diferente de outras instituições que têm lucro. Então é preciso fazer essa diferenciação. Isso em nenhum momento tira a luta que nós estamos fazendo pela universidade. Mas para mim construir o consenso significa falar a verdade, ser transparente, não dourar a pílula. Tá? E para mim, digamos assim, é fundamental de que neste momento não vamos fazer, né, das pedras do caminho o empecilho. Mas vamos ter inteligência de compreender que elas existem e, existindo, com inteligência, superarmos esses obstáculos. Se nós tivermos essa estratégia, estudantes, poder legislativo, tá, os órgãos de imprensa, as instituições que compõem essa região, com certeza num caminho muito menor, Rafael, com a tua liderança nesta comissão, com a liderança de outros em outras áreas, nós vamos conquistar isso, que é uma grande aspiração. Não apenas dos estudantes, mas aqueles que pensam em desenvolvimento, sabem disso. Vou dar apenas um custo para vocês terem uma ideia. As duas universidades do Brasil que estão entre as 500 melhores do mundo é a USP e a Unicamp. O custo de um estudante nestas universidades que são públicas, eles estão custando hoje R$43 mil ano. R$43 mil ano. Vejam quanto custa um engenheiro que se forma em 5 anos. Ele custa R$215 mil para a sociedade. Quem é que paga isso? Toda a sociedade brasileira. Então nós temos que ter a compreensão de que a falta de instituições públicas aqui permite que outras regiões tenham privilégio que a nossa não tem. E é isso que nós queremos, transformar os nossos impostos em obras e serviços, como no caso da educação, de qualidade para promover o desenvolvimento. Esta é a posição do Conselho de Desenvolvimento da Serra. Cláudio, você acha que com a implantação aqui na Serra do Instituto Federal, essa luta, esse debate sobre a implantação de uma universidade federal, ela perde força? Eu acho que toda forma de ensino público implementado na nossa cidade, na região, quanto a universidade estadual, quanto o IFE, venha contribuir para a gente transformar aqui num grande polo de educação pública, como conseguiram transformar com Pelotas, como conseguiram transformar em Santa Maria. Então, trazendo esses polos, acho que é como se fosse um imã, para a gente ter mais força para transformar Caxias do Sul num grande polo de educação do nosso estado, que hoje é um grande polo metal-mecânico. Mas o interesse da União Estadual de Estudantes é transformar num grande polo de formação de engenheiros, de formação de professores, como a Damoli cita. Hoje a gente só forma gente para tecnologia, não consegue mais formar professores. Que esse campus venha para agregar em todas as áreas. E quanto ao ensino privado, hoje em Caxias do Sul é um debate muito grande, porque a gente só tem instituição de ensino privado. Então deve haver uma regulamentação no ensino privado, porque hoje qualquer esquina abre uma universidade e vai fazendo mais pressão para a gente não ter um campus de uma universidade pública na nossa cidade. E a gente sabe a força a pressão, a força do poder econômico. Eu acho que é importante bem colocado, Cláudio, bem fazer um registro, Luiz Cláudio, na questão da universidade. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul nasce lá em 2000, implantada em 2001, e aqui em Caxias do Sul, lamentavelmente, continua numa sala de aula. Então a UERGS representa, digamos assim, esta posição de que precisa haver acolhimento no sentido de criar as condições para a expansão. E foi cômodo para os dirigentes deixar assim. No final do ano passado, pretendiam, na reunião do Conselho Consultivo que eu faço parte, pretendiam extinguir a UERGS. E eu fiz uma palavra de ordem de que nós, do Conselho Regional, entendíamos o equívoco do governo Olívio de criar 22, 23 campi para uma universidade pequena, mas não tínhamos a disposição de abrir mão daquilo que já foi criado. Precisaríamos fortalecer. Agora, a questão de 15 dias atrás, veio um discurso no sentido de transformar Caxias no polo do núcleo que compõe a unidade de Encantado, Montenegro, São Francisco de Paula, Vacaria, Bento e a nossa, e mais uma vez eu disse, nós não podemos sair de uma universidade que não tem base aqui e tirar outras unidades para transformar ela no núcleo. Então nós queremos investir na Universidade Estadual, investir numa Universidade Federal, valorizar o Instituto Federal de Educação e, em síntese, ampliar as oportunidades para que as pessoas possam estudar e trabalhar e, de preferência, em estudando, ficarem aqui. Porque a migração de alguns estudando em outros centros, nós temos muitos estudantes de Caxias fazendo vestibular para a Universidade de Santa Maria, para a Universidade de Pelotas, para a Universidade de Porto Alegre, e muitos desses, lamentavelmente, depois de formado, se deslocam para outras regiões. Então, formar aqui os nossos
mantê-los aqui. É muito importante para a economia, para a dinâmica, para o desenvolvimento da nossa região. Tá certo. Mas só Por um dado, favor. só um dado aqui, porque o Adamori, né, quando ele falou a questão ter o diálogo, a comissão para a Universidade Pública e na Câmara de Vereadores manteve a sinergia com todas as entidades representativas aqui da nossa. Tanto é que o prefeito Alceu Barbosa Velho externou, né, para toda a imprensa que ele quer a URGS aqui em Caxias do Sul. Fato que até então era inédito, né, foi inédito, porque o antecessor não tinha externado para a imprensa. Então, já foi um ganho o prefeito de Caxias do Sul dizer que quer dar os hectares para o campus da URGS. E só complementar a questão que os estudantes não vão, a falta e o corporativismo do ensino privado mostra a questão dos médicos. É só resumir a questão dos médicos, tem que vir importar médicos de outros países, porque aqui o corporativismo não permite, né, que mais e mais médicos se formem. E hoje, né, em 27 de agosto, nós comemoramos 2 anos que toda universidade federal tem que ter 50% das suas vagas oferecidas para alunos oriundos de escolas públicas. Então não é mais o filho do rico que só vai poder estudar na escola federal, como era anteriormente. Agora sim, o filho do trabalhador vai poder ser um doutor. Tá certo. O hoje que o vereador Rafael fala não é o hoje que estamos gravando, é a data 27 de agosto. O vereador Rafael Bueno. O senhor teria, para antes de encerrarmos o programa, o senhor teria um convite à população sobre um ato show? É isso, vereador? Com certeza. Por favor, fique à vontade. Então, a nossa comissão, quando foi falado aqui no embrião, né, esse embrião aqui só vai nascer de verdade se toda a comunidade caxiense e da região aqui de Caxias do Sul, né, os municípios que compõem o Cored, estiverem engajados nessa nossa luta pela extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na região de Forqueta. Então, nós, no dia 6 de outubro, às 14 horas, num domingo, nós estaremos fazendo um grande ato show no Largo da Estação Férrea, a partir das 2 horas da tarde. Então, nos próximos dias, nós estaremos lançando um grande adesivaço na Praça Dante Alighieri, nas escolas, né, nos bairros. Então, nós estaremos também fazendo uma parceria com a imprensa dentro das escolas, divulgando sala por sala de aula, né, nas empresas e mobilizando para que esse sonho se transforme em realidade. Então será um ato show no dia 6 de outubro, num domingo, a partir das 14 horas da tarde. Vai ter muita segurança, pode convidar a família para participar. E somente com a união é que teremos resultado para trazer a URGS aqui para a nossa Serra Gaúcha. Tá certo, está dado o recado do vereador Rafael Bueno. Eu queria agradecer a todos. Cláudio Libardi Júnior, vice-coordenador da União Estadual de Estudantes. Cláudio, que também já foi presidente do Grêmio Estudantil, começou cedo. Cláudio tem essa carinha aí de garoto, de 13, 14 anos, mas está com 18. Isso aí. 18 anos, faz Direito na Universidade de Caxias do Sul e começou como presidente do Grêmio Estudantil do Mademilda, é isso? E hoje é vice-coordenador da União Estadual de Estudantes. Cláudio, obrigado pela sua participação. Agradecer novamente o convite, Luiz, e deixar um recado para todos os estudantes da UX, de todas as universidades públicas, privadas de Caxias. Teu sonho, público é teu sonho. Público é meu sonho. Eu vim de uma universidade pública. A gente entende esse ato falho. Eu pago, não deveria, educação não é mercadoria. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pela participação. José Antônio Adamori, secretário executivo do Cored Serra, Conselho Regional de Desenvolvimento. José Adamori, obrigado pela participação. Nós agradecemos, Luiz Cláudio, mais uma vez o convite, agradecer a parceria do Rafael e do Cláudio, e apenas um testemunho. Ou seja, se não fosse a escola pública, eu não estaria hoje aqui. Eu sou um filho de pequeno agricultor, que saí da lavoura, com 16 anos para uma escola interna, e fiz 7 anos de internato. Depois fui para a Universidade Federal. Qual universidade, José? Universidade Federal de Pelotas. Perfeito. Eu comecei como estudante de agronomia, precisava trabalhar, terminei fazendo a faculdade de Direito. Então eu tenho compreensão que as oportunidades aumentaram muito, mas mesmo assim existe um grande contingente da população brasileira que precisa desta oportunidade. E é em nome desses que nós estamos trabalhando, é em nome desses que nós pedimos que os atores da nossa região fortaleçam essa luta e que a gente possa encurtar caminho entre a esperança e o sonho para a concretização desse sonho. O Cored se soma a essa luta. Tá certo. Muito obrigado pela participação mais uma vez. José Antônio Adamori, secretário executivo Cored Serra, Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra. Agradeço também a participação do nosso vereador Rafael Bueno, do PCdoB, que é presidente da Comissão Temporária Pró-Universidade Federal aqui da Câmara. Obrigado pela participação, vereador. Quero agradecer o convite, Luiz Cláudio,
agradecer a comunidade que está nos assistindo e dizer que eu sou o mais jovem vereador na história do Legislativo Caxiense, aqui com 22 anos. Estou me formando em História, paguei durante meus 4 anos e meio, sei da onde que sai o dinheiro, o suor, Adamora e Cláudio, para pagar, como muitos jovens estão nos assistindo. Então, por isso, mais uma vez, vamos, jovens, sair às ruas e dizer que a gente quer a URGS aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Tá certo. Tá dado o recado a todos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que, além do presidente Rafael Bueno da comissão, também integram a comissão temporária pró-Universidade Federal da Câmara aqui de Vereadores, Câmara Municipal, os vereadores Daniel Guerra, do PSDB, Ed Carlos, PSB, Felipe Grêmio Maia, do PMDB, Flávio Dias, PTB, Neri Pereira, Democratas, Pedro Inserte, PDT e Rodrigo Beltrão, do PT. A todos que estiveram conosco aqui na TV Câmara, canal 16, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.